Tá, pessoal, o vídeo é assim. Eu, sem preparação. Meus irmãos, a paz de Deus, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos fazendo aqui uma podcast, uma live ao vivo, né? Está eu e mais dois irmãos, dois amigos, né? Dois companheiros aqui. E servos de Deus são de igrejas diferentes. Eu sou da comunidade cristã no Brasil. Está ao meu lado, à minha direita, aqui um irmão, que era uma igreja oriunda, irmão Walter, né? De qual igreja, irmão? Comunidade Cristã Unidos pela Fé. É uma igreja oriunda de dentro da Assembleia de Deus, Comunidade Cristã Unidos pela Fé. Isso, irmão Walter? Isso, pastor Cristiano é o fundador da igreja. O pastor Cristiano, o fundador, estiver assistindo aí, a paz do Senhor Jesus Cristo para vocês, a paz de Deus, Deus abençoe. Está passando ali no telão ali a live, então por isso que os irmãos estão se arrumando aqui as coisas, tá? É ao vivo. E aqui ao meu lado está o meu querido irmão, também da Igreja Universal, lá do nosso irmão Edir Macedo, isso? Irmão, seu nome é? Cleiton. Irmão Cleiton. Esse é o irmão Cleiton da Igreja Universal. Do Reino de Deus. Do Reino de Deus. Irmão Cleiton, a igreja que o irmão congrega fica em qual cidade? Todos os locais da Igreja Universal hoje, graças a Deus. Mas a sua, onde você vai, você frequenta? Aqui no bairro Serraria, né? Na Avenida Licomaia aqui. Aqui na cidade de Diadema. Isso, perfeitamente. Tá certo, na cidade de Diadema. E o irmão congrega na cidade de Diadema também? Qual é o bairro? Isso, aqui na Afonso Monteiro, né? Serraria, Diadema também. Diadema também, grande ABC, né? Glória a Deus por isso. É a primeira podcast, a primeira live que vocês fazem? É a primeira. Uhum. E você também? A primeira. Maravilha. Então, nós vamos aqui falar um pouco da palavra, um pouco do evangelho, um pouco da Bíblia, certo? E depois os irmãos vão ter a liberdade para contar um testemunho, alguma coisa para as pessoas que estão em casa. E também o irmão trouxe até o violão para tocar alguma coisa aqui. E no que Deus te inspirou e te deu isso? Isso, porque foi na minha conversão, e você sabe, né, quando a gente se converte, tem aquele primeiro amor, né, então a gente começa a estar buscando mais, né, assim, porque o novo convertido, ele tem aquela sede, né, de conhecer, né, de estar conhecendo as coisas de Deus. Então eu pegava o violão, ficava orando ali, e ali vinha aquela inspiração do Espírito Santo, né, e ali a gente, orando mesmo, ia criando as melodias, né, e as letras vinham pra gente. A sua irmã também, ela é cantora da igreja, qual igreja? Isso, a minha irmã, ela congrega na igreja Eu Chamar, fica ali em Piraporinha, aqui em Diadema também. Assim, eu não sou cantor, né, eu gosto de louvar a Deus, eu gosto de sentir a presença de Deus, então aprendi a tocar violão, né, não com excelência, mas o básico que eu sei, eu me alegro na presença de Deus. Minha irmã também, ela canta na igreja, né, e a gente faz isso, a obra de Deus. Então já, para começar o negócio ficar bom já, dá uma palhinha assim, de um versinho só do hino, uma palhinha só para começar aqui, para o pessoal ouvir aí, algum hino que Deus te inspirou e te deu. Então, esse hino foi em 2008, eu estava passando por um problema de depressão, né? Assim como muitas pessoas acham que não acontece, né? A pessoa que está na igreja e ficar com depressão, né? Mas acontece, irmãos, acontece, assim como o profeta Elias, né? Ele se escondeu ali na caverna, e a pessoa, se ela se deixar se abater por algum problema ou por algum cargo pesado, né? Às vezes você tem algo para falar e não fala, guarda para você, então vem a depressão sim, porque somos seres humanos. Então, nesses momentos de depressão, eu orava sempre a Deus, pedia a Deus para que me ajudasse,
para que ele viesse entrar com a providência. E Deus, ele tem abençoado, né? E hoje, nessa época aí, eu me afastei da presença de Deus, né? Me afastei, mas teve um processo que voltei para os caminhos do Senhor. Depois eu vou estar contando um pouco desse testemunho. E esse louvor veio quando eu voltei para os caminhos do Senhor, quando eu estava perto para voltar, pedindo a Deus para que ele me aceitasse de volta. Amém? Me sentindo tão sozinho, vivendo de solidão, coração tão machucado, não encontrava solução. Me sentindo tão sozinho, vivendo de solidão, coração tão machucado, não encontrava solução. Eu lembrei do meu Jesus, que um dia eu deixei. Me afastei do teu caminho, sei eu errei. Lembranças do passado me fizeram desviar. Me afastei do teu caminho, eu quero voltar, te louvar, te louvar, te louvar. Aí Deus falou assim pra mim, ó: levante e louve pra sempre, levante e louve pra sempre, não vou te deixar, nem te abandonar, nunca te deixei. Eu sou teu Deus, não vou te deixar, nem te abandonar, nunca te deixei. Eu sou teu Deus. Oh, coisa linda, hein? Deus não te abandona, você também não abandona ele, porque Deus é Deus, né? Deus é Deus e ele não falha, né? Às vezes o mar está muito agitado, mas ele coloca a sua mão ali poderosa, faz o mar se acalmar e você canta o hino da vitória. Glória a Deus. Esse é o nosso irmão Walter, né? Coisa linda. Se você já está gostando aí, deixa aí nos comentários, senão vamos ler tudo, hein? Vamos ler. O Walter já está aqui. Tem alguém falando alguma coisa aí? Já volta. Walter, dá uma olhada aí. Meu querido irmão Cleiton, vamos lá para o irmão Cleiton agora. Irmão Cleiton obedeceu a palavra de Deus. Você tinha quantos anos? Quanto tempo faz que você está na igreja? A primeira igreja que você foi a Universal. Você conheceu Jesus como? Explica para nós aí, Cleiton. Então, eu iniciei a minha jornada, né, com o Senhor Jesus. Iniciei assim que eu digo, porque iniciar com Jesus é quando a gente realmente passa a conhecer Ele, né? Mas a primeira igreja que eu frequentei foi a Assembleia, né? Início, Assembleia de Deus Missões ou a Madureira, qual? Eu não me recordo agora exatamente qual o tipo de Assembleia, né? Sim. Que eu não observei esse detalhe, né? Mas o primeiro convite em uma igreja evangélica foi na Assembleia. Fiquei uma semana mais ou menos e tive um outro convite de ter uma oportunidade de estar indo na Igreja Universal. Então, logo de início, quando eu cheguei na Igreja Universal, já vi algo diferente, né? E gostou? Sim, me chamou a atenção, até mesmo pelo momento de vida que eu passava, né? Como que era esse momento de vida? Você pode falar para nós? Era um momento, assim, de perturbação, né? Com familiar, né? Eu não me dava muito bem com os meus pais, tinha aquele trauma, né? Que fazia com que a gente não tivesse boa relação entre pai e filho, mãe. Na verdade, eu não fui nem criado pelos meus pais, né? Estava passando por um momento de readaptação com o meu pai, né? E a madrasta. Mas
Então, fez com que, na época, eu encontrasse uma pessoa e pô, desde novo já, né, viver jogado para lá e para cá, na casa de uma época, na casa de outra. Então, aí eu acabei se tornando uma pessoa responsável muito cedo, né, ainda muito jovem. Tanto é que com 17 anos eu encontrei a minha esposa, que graças a Deus até hoje é minha esposa, entendeu? Você tinha 17 anos quando casou com ela. 17 anos, quando passei a morar com ela, né? Casado, veio com o tempo, né? Você fez, desculpa tomar a palavra, o senhor fez igual Isaac, né? Tava o moço de Abraão trazendo lá a moça, né? Era a Rebeca, né? Aí tava vindo, aí ele chegou e falou assim, ela falou, quem é aquele? Ele falou, não, aquele é o senhor que você vai casar, é o filho do meu senhor. Aí ela colocou o véu rapidinho, né? Mostrar honra ali, né? Aí colocou o véu naquele lugar, e assim ele já falou, eu sou o Isaac, daqui pra frente você é minha, e acabou, entraram pra dentro já casaram. Bem exatamente dessa forma mesmo, realmente foi dessa forma. E assim... Mas hoje casou legalmente. Sim, depois de 2 anos, na verdade, né? Depois de 2 anos, nós casamos, porque a gente passou a conhecer, né? Então a gente sabia que tinha que andar conforme a lei de Deus, né? Então assim a gente fez, casou direitinho, e hoje, graças a Deus, 21 anos aí na luta. 21 anos de casado. 21 anos de casado. Não. Quantos filhos? Temos um casal, um rapazinho de 16 anos e uma moça de 8. Olha que maravilha, hein? Coisa linda. E nós vamos voltar para sua história aí. E o Walt também, casado, tem filhos? Tenho 2 filhas, né? Uma de 3 anos, outra de 8 anos. Para honra e glória do Senhor Jesus. Que maravilha, hein? Conheceu o Evangelho como? Qual igreja? Como que foi o início aí? Então, para começar, né? Vou dar um resumo. Eu sou paraibano, eu vim da Paraíba quando eu tinha 4 anos de idade, né? Pera um pouquinho, tem uma faca escondida aí não, né? Não, sou calmo. Você é de onde? Da Bahia. Meu Deus, tô com medo de um baiano e um paraibano aqui, eu acho que eu vou correr, hein, rapaz? Os homens Então, aí eu fui criado aqui em São Paulo, aqui em Diadema mesmo, né? Aí, quando eu tinha 17 anos, isso foi em 98, mais ou menos, meu pai resolveu ir morar no Nordeste, lá na Paraíba. E a gente não conhecia lá, eu não conhecia lá, e fomos morar lá. E foi lá que eu conheci o Evangelho, né? Lá, e foi onde também eu conheci a bebida, porque antes do Evangelho eu conheci a bebida, porque aqui a gente era criado meio que preso, né? Em casa, tal, meu pai sempre foi cuidadoso com isso. Só que quando chegou lá, por eu não ter nada para fazer, porque eu não sabia lidar com coisas de roça, esses negócios, e comecei a fazer amizades lá, comecei na bebedeira, e certo dia teve um show de calouros lá na cidade, e um dos rapazes lá que estava comigo me inscreveu nesse show de calouros, só que eu não sabia, eu estava alcoolizado, e foi quando chamaram meu nome lá, né, para cantar, e eu nem sabia o que eu ia fazer, mas eu fui, da forma que eu estava, eu fui lá cantar. Aí acabou esse show de calouros, passou uma semana, eu cortava cabelo lá, e chegou uma cantora de uma outra cidade, e perguntou para mim se eu não queria fazer um teste numa banda de forró, que ela tinha me visto cantar nesse show de calouros, e eu falei que eu não sabia cantar, que eu não sabia nem cantar forró, não sabia. Só que daí, mesmo assim, eu fui, fiz o teste, e aí passei lá, gostaram, comecei a cantar forró, né? Comecei a cantar forró, só que dali, aquela coisa começou a crescer, tipo, eu comecei a gostar, porque a gente começou a viajar, começou a ganhar não era muito dinheiro, mas comecei a ganhar um dinheiro cantando, fazendo algo que eu comecei a gostar, né? E daí também você começa a conhecer outras coisas, né? Aí comecei, não só na bebida, já parti para outras coisas. Aí foi quando minha pressão arterial começou a subir um pouco, a minha pressão. E certo dia, no ensaio da banda, a gente ensaiando, eu passei mal, minha pressão subiu, foi para 20. E dali fui para o hospital, e uma enfermeira na época lá, sem muita instrução, né? Chegou para mim e disse, né, que se eu não parasse de cantar, que era perigoso de eu até morrer, né, porque eu estava forçando muito, e por eu não ter uma experiência vocal, né, uma técnica, né, porque na época eu cantava mais com a garganta, não cantava com diafragma, então a pressão estava subindo, e ali eu fiquei com medo, não queria mais cantar, aí foi onde fiquei meio que depressivo. Aí foi onde um pessoal da igreja começou a me visitar lá em casa, e perguntando se eu queria ir para a igreja. Aí eu falei para ele, eu falei, ó, eu adoro os crentes, eu amo os crentes,
admiro os crentes, mas eu só quero ser crente quando eu tiver velhinho, né? Porque eu sou jovem. Aí o rapaz me olhou e falou assim, mas olha o que você está passando agora nesse momento, né? Você está sem querer sair de casa, sua barba está crescendo, você não está querendo nem tomar banho direito, né? O tio que está te levando no banheiro para fazer sua barba, e aí você acha que Deus te quer dessa maneira? E ali comecei a refletir, eu falei, tá bom, vou para a igreja. Só que fui, mas só que eu não me sentia bem. Não me sentia bem porque... O senhor lembra qual igreja o senhor foi? Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Do Belém. Eu não me sentia bem porque a pessoa, quando ela não conhece a Cristo, ela vê com os olhos físicos, né? Com os olhos carnais. Então eu achava que as pessoas estavam me olhando, minha forma de vestir, o meu cabelo, como que estava, então eu não me senti bem. Fui para casa. Mas só que passou várias semanas e Deus, ele queria, né, que eu tivesse um encontro com ele, né? E eu não estava entendendo. Aí foi quando uma jovem falou, Walter, vai ter um culto de jovens na minha igreja, que também era Assembleia de Deus do Ministério Belém, só que de outra cidade, lá da Paraíba, cidade chamada Igaraci. E ela falou, vai ter um culto de jovens. E nesse culto de jovens para comemorar o Dia dos Pais. Você está convidado para ir. Aí eu fui, né, nesse culto de jovens. Quando eu cheguei lá, quem estava ministrando a palavra era um conhecido meu, que a gente jogava sinuca junto, né? Aí quando eu olhei para ele, para aquela pessoa que estava ministrando, que era um conhecido meu, eu falei, mas como que aquela pessoa, que é pior do que eu, né, tá fazendo ali em cima daquele púlpito ali? Aí eu já queria ir embora, né? Eu fiquei agoniado, assim, já queria ir embora. Só que daí, na mesma hora, assim, eu já pensei, poxa, mas faz muito tempo que eu vi ele, né? Aí foi onde eu pensei, pode ter se convertido mesmo. Aí parei, sentei, e ele estava pregando uma mensagem lá em Apocalipse que falava que bem-aventurado o varão que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à vida eterna. E eu não entendia nada, irmão, daquilo. Por quê? Eu não conhecia, não lia a Bíblia, nada, então eu não conhecia nada daquilo. Só que o Espírito Santo já estava trabalhando no meu coração, ele estava querendo me convencer do que eu estava fazendo, dos erros que eu estava fazendo, e ali eu comecei a prestar atenção em cada palavra. E cada palavra que eu prestava atenção vinha como uma flecha no meu coração, mesmo sem eu entender o significado, mas era uma semente que estava sendo plantada no meu coração. E quando terminou aquela ministração, o pastor, ele cantou um hino, Eu Navegarei, né? Que o Espírito desce como um fogo, vem como um Pentecoste, enche-me de novo. Aí ali eu comecei a sentir o poder de Deus, né? Mesmo sem conhecer a presença de Deus. Foi a primeira vez que o senhor sentiu a presença de Deus? Eu senti a presença de Deus, foi a primeira vez. Aí foi quando ele disse, né, que ali estava tendo um mover e quem quisesse ali ir na frente para receber Jesus como seu único suficiente Salvador, né? E Cristo estava de braços abertos para receber. Então eu fui lá na frente. E eu fui na frente, quando eu olhei para trás, já estava vindo umas 6 pessoas conhecidas minhas também, estavam vindo lá na frente. E foi ali que eu aceitei a Cristo, conheci a Deus. Aí, com um mês que eu estava no ministério, eu tive a oportunidade de estar cantando no coral, coisa que eles não faziam lá. No Nordeste, eles são bem rígidos, né? Com isso, eles deixam a pessoa 3 meses, pelo menos, né, de observação, para depois estar dando uma oportunidade. E eu, com um mês, pela graça de Deus, o pastor deixou eu ficar ali no grupo de jovens. Eu acho que mais pelo apoio, por o que eu estava passando, tudo. Mas eu também acho que é porque você canta muito bem também, né? Obrigado. E eu estava lá, só que daí, com um mês, o pastor olhou para mim e falou assim, ô Walter, o que o médico falou para você antes de você vir para cá? Eu falei que eu não podia cantar. O que você está fazendo aqui? Um mês. Aí eu falei, cantando. Aí eu pus a mão aqui. Eu não senti mais, que eu tinha tipo um calinho aqui, né? Aí o pastor falou, glorifica a Deus, nunca abandone esse Deus por nada e glorifique o nome do Senhor Jesus e cante para Deus. Então, irmãos, e Deus só foi me abençoando, Deus ele foi me honrando, dali comecei a querer entender a Bíblia, comecei a querer, eu vi os irmãos fazendo teologia, vou ser um pouquinho longo, irmão. Aí eu comecei a ver os irmãos fazendo teologia e eu queria entender o porquê que aqueles irmãos faziam teologia. Eu não sabia nem o que significava teologia. Então o pastor preocupado comigo, certa vez, o pastor passando de carro, ele me viu na rua. Ele falou, Walter, entra aqui. Entrei no carro dele, ele falou, irmão, imagina se todo mundo fosse pastor. Imagina se todo mundo fosse cantor. Imagine se todo mundo fosse ouvinte, né? Então, para que serviria as coisas, né? Então, o pastor queria me ensinar o quê? Que tudo há um tempo determinado. E se for para ser algo, vai ser. Então, o pastor perguntou para mim, por que você quer fazer teologia? Eu falei, pastor, eu quero entender as coisas da Bíblia. Aí o pastor disse para mim, Walter, vai chegar um tempo que você vai fazer assim, mas para você fazer uma teologia, a pessoa que nem leu a Bíblia ainda, às vezes vai sair da igreja, né? Então, eu indico você o quê? Lê a Bíblia, né? Começa a buscar Deus, entender as Escrituras, e aí sim, né? Você começa a se aprofundar
naquilo, né? Você leu a Bíblia? E a Bíblia, graças a Deus. Terminou? E agora, terminei e agora estou lendo pela segunda vez. E teologia, começou? Teologia eu fiz o básico, porque eu dou aula de escola bíblica, então a gente tem que ter pelo menos o básico. Entrou nas hermenêuticas? Rapaz, entramos sim, entramos na homilética também, entramos nesse... Templário? Rapaz, você vai começar a fazer eu passar vergonha aqui. Vai começar a falar aqui sobre o templário, sobre os aliancistas. Ixi, aí é com o Cleiton. Ainda vamos falar já com o Cleiton. Pré-tribulacionista já sabe o que então, é, né? Sim, então. Eu creio no arrebatamento, né? E você é pré, mídia ou pós? Rapaz, assim, para falar de... Na verdade, a conta não fecha exatamente, mas qual que você se aproxima mais? Me aproximo que a igreja ela vai ser arrebatada antes. Então é pré-tribulacionista, antes da grande tribulação? Antes da grande tribulação. Você é pré, mídia ou pós? Rapaz, eu sou igual, como ele fala, Pedro, né? Então, o que eu tenho te dou, toma, levanta e anda. Não, então, eu creio que sim, que vai ver primeiro arrebatamento, né? Você acredita que primeiro vem um arrebatamento, depois vem o anticristo? Sim. Depois o anticristo se manifesta completamente. Tá, então a igreja não vai estar aqui na época do anticristo? Com certeza não. Olha, é pré-tribulacionista, 2 pré-tribulacionistas aqui conosco. Você pode deixar no seu comentário aí também o que você acha, se é pré, mid, pós. E já que você está falando de teologia, porque nós vamos entrar aqui na palavra também, fala um pouco sobre calvinismo e arminiano. Você se considera calvinista ou arminiano? Então, como eu fiz o básico há muito tempo, o básico só mais para dar aula de escola bíblica, né? Mas Nossa, dá até aula, rapaz. O calvinismo, o calvinismo, ele acredita mais no, como se diz, no predestinação. Uma predestinação. O calvinista, ele crê que ele já é salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Não tem como ele deixar de servir a Deus. Ele nasceu para entrar no céu e acabou. O arminiano acredita assim na predestinação, que ele pode rejeitar. Ele acredita mais em um símbolo de livre-árbitro, de escolher, eu quero servir a Deus ou não, entendeu? A sua crença foca mais no quê? Você crê que uma vez salvo, ou você crê que realmente pode sim perder a vida eterna, você esquecer de servir a Deus, etc. Não, sim, eu creio que a gente pode perder a vida eterna, né? Porque aqui na Terra, o que a gente alimenta mais a alma, né? É ali que vai mostrar se você vai ser salvo ou não. Eu estava falando isso hoje para os meninos, né? Aqui no salão. Se a gente vive essa vida e aquilo que a gente vai alimentando a nossa alma é o que vai dizer, né? Para onde a gente vai. Porque se eu alimento a minha alma de coisas boas, né? Então só coisas boas vai vir para mim. Então vai vir uma salvação divina para mim. Mas se eu vou alimentando minha alma só de coisas terrenas, coisas que Deus reprova, a Bíblia fala que ele vai vir como um ladrão. E a gente não sabe a hora que ele vai vir. Então imagine se eu estou me alimentando de só coisas que não provém de Deus. E nesse momento ele chega, né? Então assim, agora a pessoa ela pode tá se alimentando de coisas terríveis, né? Coisas más, mas ela pode se arrepender. Mas ela tem que se arrepender antes do arrebatamento. Ela tem que se arrepender antes da vinda de Cristo, porque Cristo, ele bate, né? Na porta do coração das pessoas toda hora, mas as pessoas estão igual na época de Noé, quando Noé falava que ia vir o dilúvio, né? E Noé chamando aquelas pessoas para entrar na arca, mas muitos rejeitaram, né? E hoje o cristianismo é a mesma coisa. A gente fala da salvação, a gente fala de alimentar a alma com coisas boas, mas as pessoas deixam para depois. Você não acredita que essas pessoas que deixam para depois, que não vão vir, não são aqueles que Jesus disse assim, ó, só vai se perder o filho da perdição? Então, pode acontecer que sim, que a gente não sabe. A Bíblia fala que tem coisas que nós não vamos saber agora, como está em Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios, capítulo 13, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, né? Mas tem coisas que a gente só vai saber naquele dia, porque hoje não tem como eu te responder isso, porque eu não vejo que isso, ninguém tem resposta para isso. Então você, irmão Walter, acredita mais como um armeniano. Pode sim perder, rejeitar
a salvação, é isso? Isso, porque a salvação só vai depender da gente, né? Porque assim, e outra, a salvação é individual. Eu não salvo minha esposa, minha esposa não salva nossos filhos. Então, cada um vai prestar conta da sua vida. Vou chegar em você de novo. E agora você, meu querido Cleiton. Bom, Cleiton, o irmão acredita pré-tribulacionista, né, que o arrebatamento vem antes do anticristo, é isso que o irmão crê, né? É pregado isso na sua igreja? Sim, é citado alguns exemplos, porque não seria justo, né, a gente passar por toda essa tribulação, que nós já vivemos na tribulação, na verdade, né? Num momento muito difícil, cada dia que passa... Mas é aquele ponto que fala assim, aquele que vencer, darei a vida eterna, e agora? Então, sobre aquele que vencer, daria a vida eterna, eu creio assim, que cada dia a gente tá vencendo, a verdade é essa, cada dia a gente tá vencendo. E aquele outro que fala assim, quem são esses? Aí alguém diz assim, esses daí são de roupas brancas e palma na mão, é aquele que vem da grande tribulação, e agora? Então, eu acredito que são aqueles que, pelo amor de Jesus, sofreu. Como assim, pelo amor de Jesus? Sofreu o que você não passou a tribulação? Eu quero dizer assim, por exemplo, hoje em dia, naquela época, vamos dar um exemplo, naquela época, esses que sofreram a mais, que não existe um sofrimento a mais nem a menos, né? Acredito que cada qual vai passar por uma tribulação diferente. Por exemplo, na época de Paulo, de Pedro, dos apóstolos antigos, de Nero. Isso, era diferente a forma deles sofrerem pelo amor de Jesus. Eles foram decapitados, entendeu? Foram jogados aos leões, entendeu? E hoje nós vemos diferente. A gente é perseguido, mas é de uma forma, suponhamos, mais branda, entendeu? Você é caluniado. Hoje é mais espiritual. Isso, exatamente, é mais espiritual. Mas você não acredita literalmente que vai vir uma perseguição, como a Bíblia diz, que nunca houve, nunca haverá, nem o tempo de Nero foi dessa forma? Você não acredita que pode acontecer isso? Não. Literalmente? Não, hoje não. Só na tribulação final. Vai ser algo semelhante. Essa tribulação final, qual você está dizendo que a igreja já não estará mais aqui para ver? Isso, exatamente. É assim que tá certo. Bom, tem o Gilson Miranda está perguntando. Pergunta a ele sobre louvor e adoração. Existe algum ministro de louvor que eles se inspiram? Tá, eu já faço essa pergunta pro irmão. Tá, irmão Gilson, Deus abençoe, obrigado. Os meninos estão aqui com o celular na mão, vendo aí os comentários, e nós vamos responder sim, eu tenho certeza que eles vão responder. Vamos novamente para uma pergunta agora, qual eu perguntei para ele? E isso é muito bom, porque aqui nós estamos em 3 igrejas diferentes, mas o Criador e Cristo é o mesmo. Nós estamos falando do cristianismo nato. Eu sou da Comunidade Cristã no Brasil, o irmão Walter do Unidos pela Fé, Comunidade Cristã Unidos pela Fé, e o nosso irmão Cleito é da Universal. E aqui nós vamos tratar assuntos e saber quais são os pensamentos das igrejas, né? E que os fiéis são, assim, educados espiritual nessa parte. Você acredita que na sua crença, você é calvinista, doutrina João Calvino, ou armeniano? Você acredita que dá para rejeitar a salvação? Ou você acredita que não? Quem nasceu para ser salvo é salvo e ponto? Não, eu não acredito nessa de quem nasceu para ser salvo é salvo, porque senão não valeria a pena o sacrifício que o Senhor Jesus fez. Não, então, mas é depois de Cristo. Sim. O evangelho depois de Cristo. Assim, Cristo já te salvou primeiro. Pode trazer, sim, por favor. E dá uma ajeitadinha no ar-condicionado aí, põe um pouquinho mais para nós aí. Cristo, depois da ressurreição dele, o perdão, a misericórdia, o amor, a graça, o favor imerecido, aí ele nos deu assim, a predestinação, ele nos predestinou à vida eterna, ao céu, porque o céu não foi feito para homem nenhum entrar, você sabe, né? O céu não foi feito para homem nenhum entrar. E ninguém entrou no céu também, a não ser Jesus, você sabe disso, né? Sim, sim, sim. Todos que estão descansando um sono do justo, estão descansando debaixo do altar de Deus, no lugar dos santos, um repouso eterno, como o paraíso. Jesus olha para o ladrão, Dimas e Gêres, aí Gêres está blasfemando e Dimas pede misericórdia. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Aí Jesus diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, Jesus não blefa, né? Não mente. Então, ele está falando que existe sim
um local dos santos repousarem. Agora vamos lá, depois dessa vinda de Cristo, depois dessa ressurreição de Cristo, que a igreja é prediletada da salvação, você acredita que dá para eu rejeitar a salvação? Não, eu não faço, não quero servir a Deus, não quero servir a Jesus, não quero ir para o céu, quero ser outra coisa, menos cristão. Ou desde o ventre da minha mãe já está marcado que eu vou ser um cristão e meu nome está escrito no livro da vida e eu vou entrar no céu. Não, dá para rejeitar sim. Inclusive tem pessoas que rejeitam, né? Rejeita. A gente... Você não acredita que eles são já os filhos predestinados ao mal? Eu acredito também que existe aqueles que são predestinados ao mal. Eu acredito também que existe porque tem pessoas que você pode falar para ela o que for. Você pode até... Mas o senhor está concordando com as duas teses agora. O senhor tem que ter uma. Não, porque... Assim, tem predestinado ao mal ou a pessoa vira mal? Tem o predestinado ao mal, como Judas, ele foi predestinado ao mal. Mas Judas foi escolhido, ele era bonzinho, não era? Jesus não escolheu ele mal já, ou escolheu ele mal? O diabo sabe fingir, né? Jesus. Então, essa pergunta nossa é assim, se você é calvinista ou arminiano. O calvinista, ele crê que mesmo ele não querendo, ele é salvo. Não tem esse negócio de livre-árbitro, não, eu estou livre, eu aceito ou não aceito, eu quero ou não quero. Ou então o armeniano já acredita, não, eu posso sim rejeitar. Hoje eu estou na igreja, amanhã não quero nem saber mais de crente e quero nem saber de Jesus e vou para o inferno. O que você acha? Sim, eu acho que a pessoa pode hoje falar assim, eu não quero mais saber de Jesus e existe sim. Tá certo, é um pensamento armeniano. O irmão perguntou sobre o louvor. Isso, ele está perguntando assim, pergunta a ele sobre louvor e adoração. Existe algum ministro de louvor que eles se inspiram? Vamos começar então pelo irmão Walter. Irmão Walter, você se inspira em algum ministro aí de louvor, algum cantor, alguma coisa assim, na parte espiritual da igreja, etc.? Assim, quando eu dei início na igreja, comecei a cantar na igreja, eu tinha que procurar, na época CDs, né? Na época era CDs, eu tinha que procurar um CD que a voz do cantor desse com a minha voz, que eu não entendi. Um timbre, porque eu não entendia de nada de música, né? Então eu notava que muitas vezes na época era os louvor mais que o pessoal pegava, era Marcos Antônio, era que nem aquele J Neto, então eram uns louvor que às vezes eu ia cantar e às vezes eu subtonava, né, as músicas, né? Aí eu procurei uma banda chamada 4x1, né? 4 por quê? Porque 4 integrantes, são 4 integrantes com um propósito, né? A banda 4x1. Bom. Inclusive fui até conhecer a gravadora MK lá no Rio de Janeiro em 2006, né? E assim, não me inspiraram em questão em termos de algo espiritual, mas no momento ali foi que a voz, né, o timbre deles deu certo com a minha, e de você passar a cantar, né, as músicas dessa banda, você começa também, na hora de você tocar, você acaba pegando o ritmo também, o estilo. Dá uma palhinha mais ou menos para nós. Se for hinos já dele, tem que cantar bem pequenininho, senão a live corta. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Coisa linda, coisa linda. Não pode cantar muito o hino das pessoas, senão dá direitos autorais. Se for seu, pode cantar à vontade. Tem um nosso amigo aqui, Rocha Sheik, né? Aí ele diz o seguinte, graça e paz. Amém. Qual a opinião de vocês se somos salvos pela graça? É muito bom nós entrar nisso aqui, porque nós até colocamos um tema que nós vamos falar sobre o tema aqui, que são dois temas muito seríssimos, e vai cair nisso daqui também, que é as duas colunas do cristianismo. Quais são as colunas do cristianismo? A coluna do cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Foi 2 mandamentos que Jesus deixou, né? Então todo homem cristocêntrico,
ele vai ter que seguir isso à risca, porque quando ele segue o amor a Deus sobre todas as coisas, não há idolatria nenhuma em pai, mãe, filho, esposa, marido, igreja, carro, dinheiro, serviço, patrão, nada. Ele adora somente a Deus. Voltou no somente a Deus adorar e só ele servirá. Foi essa a resposta que Jesus deu para o diabo. Ele somente a Deus adorará e a ele servirá, porque o próprio Mestre, Messias, Cristo. Tanto é que, desculpa, tanto é que o nome Deus significa o quê? O que significa o nome Deus? O único o quê? A ser adorado, né? Adorado. É um ser adorado, ser de adoração. E assim, Jesus Cristo disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vamos entrar nisso aqui daqui um pouquinho. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então a pergunta do nosso querido irmão aqui, ele faz sobre o que é salvação, o que é graça. Isso que ele está perguntando? Isso, é porque ele escreveu um pouco meio... Ele está falando assim, ó, graça e paz, né, a todos. Qual a opinião? Ele está pedindo a nossa opinião de vocês que a gente acha que somos salvos pela graça, no caso. Somos salvos pela graça. Você fala que salvos pela graça. Se somente pelo amor de Jesus. Vai entrar agora na pergunta, a segunda pergunta que eu ia fazer agora, que era uso e costume ou somente graça. Então vamos começar aqui com o irmão Walter. Irmão Walter, acredita que você é salvo pelas obras, uso e costumes? Não. Ou pela graça? Pela graça. Vamos lá. Então, você não acredita que pelas obras você tem que fazer as obras boas para poder entrar no céu? Não, porque não é pelas obras que a gente quer salvo, porque do que adianta a gente ter obra, né? Mas você não ter fé. E também, tipo assim, porque a fé e a obra andam junto, né? Mas assim, um exemplo, eu tenho fé de algo, né? Mas se eu não for de encontro aquilo, então é dessas obras que a Bíblia está falando. Não está falando de caridade, de nada assim. Então, porque, desculpa cortar, porque tem até um ponto que diz assim, se eu der o meu corpo para ser queimado e não tiver a caridade, de nada adianta. E se eu der toda a minha herança para o pobre e não tiver o amor e a caridade, nada adianta. Mas como que você não tem amor se está dando tudo para os pobres? Mas é justamente nisso, porque nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça de Jesus Cristo, não pelo que eu faço. Não por ser bonzinho, dar cesta básica para as pessoas, cuidar, é isso? Porque Jesus mesmo falou, né, do que adianta o dízimo, do unguento, do cominho, né, mas se o principal, eles não tinham, os fariseus, né, que era o amor, né, porque muitos ali também, na viúva ali, e aquela mulher lá que deu a única moedinha que ela tinha ali, deu tudo dela ali, mas muitos estavam dando muitas coisas ali, muito dinheiro, por quê? Porque eles tinham muito e sobrava, né? Então eles davam mais para se aparecer mesmo. Não era porque eles estavam fazendo uma caridade. Caridade só para quem estava vendo, parecia ser aquilo, né? Mas só que, na verdade, né? O maior amor era aquela mulher que estava dando era tudo que ela tinha ali, né? Ela estava ofertando. E ali era uma alegria no coração que ela tinha de fazer aquilo. E Deus muitas vezes era algo que para eles era não fazia falta, era algo que eles davam por dar. Então não adianta. Isso não quer dizer que anula sua bondade, sua caridade que você faz pelas pessoas que devem se fazer, mas isso não traz salvação. Traz sim respeito, paz com as pessoas, amor, harmonia, mas Cristo salva não pelas obras, Cristo salva pela graça. É isso, Cristo salva pela graça, pelas obras, pela instituição de caridade. O que você me fala? Não, primeiro que, como ele falou, né, que graça significa favor merecido. Então, o que acontece? A gente já foi merecido pelo favor do Senhor Jesus, né? Então, não é porque também a gente foi merecido pela graça, pelo favor que o Senhor Jesus fez pra gente, que nós também devemos ficar parados. Não devemos fazer nada. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Exatamente. Então, o que é essa graça, para mim, na minha opinião, é a gente passar adiante aquilo que a gente recebeu do Senhor Jesus, que foi de graça, que foi o Espírito Santo, entendeu? A oportunidade de ter a nossa oração, a nossa conversa diretamente com o Pai, que foi o que o Senhor Jesus veio. Ele veio para poder eliminar essa coisa de que você só teria acesso a Deus através dos sacerdotes, naquela época. Então, tanto é que Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, hoje nós temos esse privilégio, nós
temos esse privilégio de... Vai ficar difícil um pouquinho, que eu vou fazer uma pergunta pro irmão, porque é o seguinte, como o irmão é de uma igreja universal do Reino de Deus, essa igreja é uma igreja muito comentada, principalmente na parte de crítica. Sim. Você não vai ficar sentindo o que eu vou te perguntar. Quando as pessoas, você fala, sou da Universal, as pessoas já vêm com uma crítica, vêm com um sorriso, com uma chocarrice, ou respeita a sua instituição? Porque fala muita coisa, principalmente de dinheiro lá, né? Fala aí, explica para nós. É porque assim, as pessoas, aqui, quando a gente fala assim, de qual igreja você fala Universal, elas já se sentem, já se armam, né? Elas já dão um passo para trás, né? Fala, coitado desse, tá sendo enganado lá. Mas não sabia elas a forma que eu cheguei na Igreja Universal. Como você quer contar? Uma coisa eu te garanto, ninguém chega na Igreja Universal se não ela já estiver no fundo do poço. Eu te falo isso com toda certeza. Então, peraí, Universal é uma igreja que você caiu, pum! Aí caiu lá embaixo, no fundo do poço, falou, não tem pra onde cair, cheguei na Universal, agora é só subir, é isso? Não é exatamente assim, cheguei lá, foi a Igreja Universal que me levantou, não. Foi o Senhor Jesus. Mas muito bom, muito bom. Mas foi sim através da Igreja Universal, porque Jesus ele precisa de alguém para usar, para poder dar as mãos, né? Não pediram seu dinheiro. Não tinha o quê? Não tinha, eu cheguei lá, pra você ter ideia, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu tava morando na rua praticamente, morando de favor, numa casa abandonada onde ninguém morava, e ali eu fiquei por ali um tempo, e inclusive muitas vezes eu ia ter ajudado no alimento através de um pastor. O senhor está agora tirando as vendas dos olhos de muitas pessoas que estão aqui no meu canal, porque quando nós fala Universal, dá até aquele tremelique. Fala, poxa, mas você está dizendo então que você chegou na Universal, você não tinha nada, e mesmo assim você foi bem tratado? Sim, bem tratado e muito bem tratado. Inclusive, eu nunca esqueço do primeiro pastor quando me atendeu. Para mim, eu faço com todo orgulho. Para mim, foi um pai que eu não tive da minha vida em relação a ensinamento, coisas básicas, né, que eu não tive, porque eu não fui criado, como eu falei anteriormente, não fui criado pelos meus pais, né? Mas ali eu aprendi o caminho a seguir o Senhor Jesus. Foi ali que eu aprendi. E dali fui aprendendo, conforme está escrito na palavra de Deus, fui aprendendo passo a passo de como seguir o Senhor Jesus e fui colocando em prática, tanto é que teve o resultado que a minha vida mudou. Bom, se tirassem tudo como comentam, né, eu acho que eu não estaria aqui hoje, né, deveria estar continuando morando na rua, né, lá naquela casinha abandonada lá. Pelo contrário, a minha vida, ela foi restaurada, tem um casamento maravilhoso, abençoado, não é fácil. Eu acredito que todos que estão assistindo essa live sabem que uma pessoa com 17 anos de idade casar e continuar vivendo até hoje, não tem uma explicação senão o Espírito Santo, senão o Senhor Jesus, não tem outra explicação. É verdade, uma resposta muito boa e parabéns pela equidade da sua resposta. Uso e costume. Uso e costumes. Eu sou de uma igreja oriunda da congregação cristã no Brasil. Você conhece a congregação? Conheço. Pouco mais conheço. O senhor Walter conhece a congregação? Conheço, já fui aqui no Eucalipto, já fui no Transilvânia, fui no Eldorado, fui na do Piraporinha também. O Eldorado, o cooperador é meu primo. No Eucalipto, o irmão ancião Daniel é primo do meu primo, que é o ancião. No Eldorado, o ancião de lá, o irmão Eliazar, ele Na época que eu fui, era um cooperador. Era o irmão Walter. O irmão Walter Deus já recolheu. Mas lá o ancião também é meio parentesco, que o filho dele casou com a minha prima, então é meio primo também, o ancião. Mais para frente aqui, na Anguera, Imigrantes, não sei, Anchieta, parece. Tem um outro que é um cooperador de jovens, também é meu primo. No Parque Jandaia, um cooperador jovem também é meu primo. Aqui, na região de Diadema, os meus primos todos são da congregação. Então, eles são do ministério. Agora, vamos lá. As vossas igrejas, o que fala, o que prega de uso e costume? No caso, eu sou ancião, mas eu coloquei barba. Ó, isso daqui, no caso, ó, isso daqui, essa barba que eu coloquei, claro que eu vou tirar. Mas essa barba, as pessoas olham para mim e falam, Isaías, você tá bêbado. Eles falaram que eu tô bêbado por causa da barba. Aí outros falaram por causa da minha barba, falaram assim, perdeu a luz de Deus. Se eu com essa barba perdi a luz de Deus, você tá no escuro mesmo. Eu tô perdido aí. Você tá no escuro mesmo. A sua igreja prega contra a barba também? Não,
Pelo contrário, a transformação, ela vem de dentro para fora. Mas eu de barba estou transformado? Não tem nada a ver, isso não mostra nada. Destransformado? Não, desconfigurado não. Desconfigurado? Não, de forma alguma. Você usa barba na sua igreja, as pessoas olham para você e falam, ih, rapaz, você parecendo um bode com essa barbona aí, hein? Não, pelo contrário. É assim, na posição na igreja dos obreiros lá é assim, eu posso usar barba, não tem problema, mas desde que ela esteja bonitinha, ajeitadinha, né, arrumadinha, bem desenhadinha. Não, se eu desenhar na minha igreja oriunda, se eu desenhar a barba, falar, ó lá, barbinha na régua, ó, dá vaidade, você não? Não. Óbvio que não vou colocar aqui um chamado cavanhaque e colocar aquele negócio fininho, coisa muito chamativa. Mas até aqui, então, eu acredito assim, uma barba bem cuidada, respeituosa, entendeu? O irmão, como da Universal, olhando para mim de barba, e eu vim pregar para você, você aceitaria? Ah, sim, por que não? Aceita? Sim. Mas eu não tô fora da doutrina? Não existe doutrina para o Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus existe conhecer a verdade os libertará. Então, eu acredito assim, que a pessoa, quando ela é pura, entendeu? A veste dela não mostra para o mundo quem ela é. Para quem conhece o Senhor Jesus. Isso é fato, que quando você tem um encontro com o Espírito Santo, é natural que ele vai te moldando. Você olha para sua roupa, vamos dar um exemplo mais básico, assim, em relação à mulher. Uma saia curta, um shortinho entendeu? curto. Isso, a mulher, ela vai procurar a se vestir adequadamente, melhor dizendo. Ela não vai para a igreja com uma saia curta, entendeu? Ela vai procurar uma roupa mais confortável, mais comportada, para que não chame atenção. E assim que tem que ser o cristão, ele não tem que se vestir para chamar atenção, entendeu? Ele tem que se vestir de uma forma aonde ali a sua veste, ela respeita as pessoas. Tem bispo lá, pastores, apóstolo, que usa barba lá, não? Sim, com certeza tem. Então lá eles não pregam contra a barba. Não. E na sua igreja? Sua igreja é a comunidade cristã restaurante? Unidos pela Fé. Você também usa uma barbinha aí, um cavanhaquinho, tudo. E aí, lá não pega no pé por causa da barba? Então, irmão, eu acredito assim, eu era da Assembleia de Deus, né? E na Assembleia pega, né? Isso, antes, hoje eu acho que não muito. E eu me sentia desconfortável com a situação, né? E por isso que eu procurei um outro ministério que fala de Jesus, né? Prega Jesus, mas não fala assim. É porque cada igreja ela tem a sua doutrina e nós temos que se respeitar. Que nem a congregação, ela tem a doutrina dela, assim, eu respeito, né? Eu gosto de, às vezes, ir na congregação ali para. Tenho amigos lá, que nem o William, que você deu o espaço aqui ele tá assistindo a live. Ô William, paz Deus, meu irmão, então, Deus abençoe. O William é meu primo, é o dono desse recinto. Então, assim, tenho amigos na congregação, então eu respeito. Quando eu vou lá, eu tiro minha barba, né? Então, assim, eu sei que cada ministério tem, e a pessoa que ela não se sente confortável ali, tem outros ministérios que falam de Jesus também, só que assim, a gente tem que procurar ministérios que prega a doutrina bíblica, né, que não vai fugir do contexto bíblico, porque tem, assim, porque às vezes a pessoa pode procurar um lugar que tem heresia, que nem a congregação cristã, ela tem uma doutrina bíblica também, né, assim como ela tem o uso e costume da igreja, mas ela tem a doutrina bíblica. Assim você tá com medo de ser mandado embora, né? Não. Então, pera um pouquinho, vamos lá. William, eu sei que você deu risada aí junto com a sua esposa, ó. Presta atenção. Eu tô falando assim, você acha que é bíblico? Você vai responder agora, então, já que você entrou nessa tese. Você é batizado? Sou batizado. Se você for para a congregação cristã no Brasil, você tem que batizar de novo. Você batiza de novo? Então, isso é uma norma da congregação. Não, peraí. Isso. Mas está na Bíblia? Não está na Bíblia, mas eu digo então assim, se torna heresia. Então, mas aí eu não posso... não manda ele embora não, tá, William? E aí, fala aí. Não é isso. Não é assim, ó. Se torna heresia ou não? Não, irmão, é assim, ó. Eu não posso falar disso por eu não ser de lá. Não, fala da Bíblia. A Bíblia fala que tem que ter quantos batismos? Um só. Você já é batizado? Sou batizado. Em imersão? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus? Piorou. Aí matou. Porque alguém que é da congregação vai dizer assim, não, mas eu tenho que te batizar porque você não foi batizado em nome de Jesus, só o Pai, Filho e Espírito Santo. Então você foi batizado em nome de Jesus. Agora, para você ir para a congregação, você tem que
batizar novamente, para você ter liberdade lá dentro. Sim. Certo? Você fazer parte da membresia da igreja. Você concorda ou discorda? Assim, Biblicamente, eu não concordo. heresia ou palavra? Então, a Bíblia fala que tudo aquilo que ultrapassa da palavra é anátema, né? Anátema. Isso é anátema ou não? Então, O que é anátema é heresia ou não? sim, se torna... Eu não ia entrar aqui na questão para criticar, não, mas já que entramos nisso aqui, né, você vai falar e ele também vai falar. Já que entrou na crise, você entrou num assunto aqui sobre a congregação, que eu não ia nem tocar nesse assunto, nós ia falar aqui alguma coisa, mas já que entrou, vamos lá. Só responder assim, olha, eu acho que rebatismo é heresia. Não, eu acho que rebatismo não é heresia, só isso. É ou não é? Ao seu ponto de vista bíblico, você estudou a Bíblia. Não, então, eu não concordo com 2 batismos, né? Eu concordo com um batismo. Você crê que Deus te chamou? Eu creio que Deus me chamou. Você crê que esse batismo vai te levar até o céu, não pelas águas do batismo, mas por a confissão. Você acreditou, Jesus é o Filho de Deus e é o meu Senhor e meu Salvador. Porque você sabe que o batismo não salva ninguém, né? Sim, é uma simbologia, né? Isso, batismo você registrou ali, ó, Jesus, eu estou fazendo isso aqui pelo mandamento da palavra, todo que crer e for batizado será salvo, né? Mas eu creio e confesso que Jesus é o meu Senhor, é isso? Isso. Você é batizado, né? Sim, com certeza. Se você for numa outra igreja, não vamos falar da congregação, por favor, perdoa os irmãos da congregação, fala de outro. Vamos falar da comunidade dele aqui, da comunidade dele. Você vai na igreja dele, chega lá e eles pegam e falam assim, ó, para você fazer parte aqui, para ser membro, para ser músico, para tocar, para pregar, para ser alguém, alguma coisa aqui no ministério, ou ter liberdade com a irmandade, ou casar com alguém aqui da igreja, ou etc e tal. Você tem que batizar aqui. Se você não batizar aqui, não tem como. Você nega o seu batismo para rebatizar? Eu nego da seguinte forma, porque o batismo ele é um só a partir do momento em que você sabe o que você está fazendo. Exatamente. Eu tenho certeza que eu fui batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que... Você foi em imersão. Em imersão. Esse batismo é válido? Para mim é válido, sim. Você crê que esse batismo que você fez, você confessou que Jesus é o Filho de Deus, você ali lavou todos os teus pecados, no caso, é isso? Sim, até então sim, porque o Senhor Jesus me falou, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê é condenado. Então, eu chego na igreja do Walter, um exemplo. Vou para a igreja dele, só um exemplo. Saí da minha igreja para a igreja dele, por algum motivo. E chego lá para você vir aqui na nossa igreja, começar a fazer participar de tal grupo ou de tal cargo, enfim, tem que ter um outro batismo. Eu falo assim, não, então eu já rejeito. Por quê? Porque quando eu me batizei cá, o que foi o nome de Jesus que fui batizado? Então, você teve a transformação. Sim, houve a transformação. Por algum motivo que eu saí. Aí, se caiu, sair por algum motivo de pecado meu, que eu pequei, ou que eu fiz algo que é abominável aos olhos do Senhor, o que acontece? Eu posso sim me batizar, porque eu não vou estar indo para a igreja dele por nada. Não, então peraí. Você crê que você batiza, aí se você cometeu alguma coisa ilícita, um pecado, aí você pode rebatizar de novo, é isso? Você crê? Sim, eu acredito que sim, porque eu voltei para o mundo. Não, mas o batismo não é um só? Sim, ele é um batismo só a partir do momento que eu me entreguei. Mas depois que eu volto para o mundo, eu volto... É como, vamos dar um exemplo aqui. Como você chegar em casa e tomar um banho, certo? Tomou um banho, vestiu roupa cheirosa, tá tudo bonitinho, limpinho, certo? E você saiu para trabalhar. Se sujou, ou... Vou colocar um exemplo mais pesado. Um ajudante de pedreiro. Não estou chamando de ajudante de pedreiro, não. Um pedreiro. Que é um trabalho mais que se suja muito. Você vai se sentir sujo, e você vai ter que tomar banho para se limpar novamente, certo? Digamos que o pecado, exemplo, seria isso aí, entendeu? Você se sujou, para você se limpar daquilo, entendeu? Você se sente a necessidade de se batizar novamente. Posso te fazer uma pergunta? Sim, pode. Quantos registros de nascimento o senhor tem? Eu tenho um só. Um só. Certo. Se você virou médico, quantos você tem? Não entendeu a pergunta. Se você virou um médico, estudou e virou médico, você tem quantos registros de nascimento? Um só. Se você virou mendigo, quantos registros? Um só também. Se você for pro outro país, você tem um registro que você nasceu no dia tal, mês tal, é isso? Sim. Exatamente. E o batismo é a mesma coisa, é o nascimento de Cristo na sua vida.
Por que que se eu colocar uma roupa de pedreiro, ou de jardineiro, ou de médico, eu tenho que novamente refazer aquilo? Não existe, eu já fiz. A aliança com Cristo é uma só. Sim, mas aliança com Cristo, quando você fala que é uma só, Mesmo no erro, as pessoas erram, mas foram batizados. sim, com certeza. Mas tem como você, por exemplo, você tá um mendigo, como você deu exemplo de mendigo, tá lá morando na rua. Tem como, depois que você entende o que é limpeza, você continuar com as mesmas roupas sujas? Não, mas o certidão de nascimento existe. Sim, O batismo é o nascimento. O batismo é você reconhecer que você conheceu Jesus Cristo como teu Salvador. Isso é um marco. Agora, se você pecou, deixou de pecar, repecou, isso daí são problemas que você vai passar futuramente na sua vida. Porque batismo não vai lavar os seus pecados. Entendeu? Não tem aquela passagem que João, ele estava batizando, aí chegou uma senhora e ela quis se batizar mais uma vez. Aí João foi e perguntou o que para ela? Mas por que quer se batizar novamente? Você pecou? Você fez alguma coisa errada? João Batista? Sim. Aí ele foi lá e bateu novamente. Vai e não peca mais, não cometa mais meus erros para que não torne a querer o quê? João Batista fez isso? Foi o que veio preparar o caminho para o Senhor Jesus, né? Para não acontecer enfermidades. Aquela época de João, quando eles batizavam, você ia falar alguma coisa? Eu falo aqui, o Nilson de Almeida, ele falou assim, ó, a paz de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, a CCB, aceita o batismo, desde que seja por imersão e que o irmão que foi batizado creia no batismo em que foi batizado. Ele está dizendo que se o irmão for para a congregação e ele crê no batismo dele, que ele foi batizado por imersão, eles aceitam o batismo. Olha que maravilha, hein? Glória a Deus por isso. É que eu já estou 10 anos longe da congregação, não estou sabendo mais, né? Vai mudando, né? Vai mudando, e é bom, se mudou, tá ótimo. Glória a Deus por isso, que o batismo é um só. E o detalhe aqui, desculpa, da conversa aqui, não é para que a minha igreja seja melhor que a sua, nem a sua seja Claro melhor que a minha. não. É só uma questão de tirar dúvida, muitas vezes. Isso é bom. Isso é debate. Porque senão não existiria 7 igrejas, como o Senhor Jesus, né? Exatamente. No meio daquela... Foi muito bom você ter entrado nisso aí. 7 igrejas da Ásia. Quantas igrejas, 13 igrejas que Paulo pregava, etc. Quantas igrejas utilizavam o véu? É uma só, né? Só uma? Qual que era? Me fugiu da memória agora, vai só mudar. Qual que era? Igreja de Coríntios? A igreja de Coríntios. Era a única igreja que utilizava o véu. Por que utilizava o véu? Você sabe de falar, não? Não. Sabe falar por que utilizava o véu? Diferenciava as prostitutas. Eu vou explicar aqui rápido. Se tiver algum irmão teólogo aí, algum irmão que sabe um pouco mais, pode também escrever, os meninos estão atentos aqui. Era assim, meus irmãos. Aquela cidade era uma cidade de prostituição e lesbianismo. Era uma cidade que as mulheres, as moças faziam um corte exótico. Sabe esses cortes de hoje em dia aí, né? A mulher corta de um lado zero de um lado e o cabelo de outro. Aí o apóstolo Paulo viu que Deus estava convertendo pelo evangelho de Cristo muitas pessoas assim. Aquela cidade era uma cidade dessa feita, né? E aí acontece, quando convertendo, as pessoas chegavam na igreja. Quando chega alguém de tatuagem na igreja, olha a pessoa de tatuagem, diferente, né? Chega uma pessoa com cabelão punk, fala, meu Deus, cabelão punk, né? Então dava aquele choque. Aí Deus deu uma luz para o apóstolo Paulo, né? Opa, peraí, vamos colocar um paninho aqui na cabeça de todo mundo, das irmãs todas, porque quando chega uma irmã dessa, ela não fica menosprezada, uma mosquinha branca no meio de todos, e também ninguém fica, olha, você viu a fulana? Você viu assim? Ou então ela tá entrando na igreja e fala, a fulana lá que era disso, dessa vida, e agora tá assim. Então ele cobriu com o véu, né? E aí não identifica. Você já viu o véu, como é bonito na congregação? As irmãs todas colocam o véu, você nem sabe quem é quem lá, todo mundo é servo de Deus. Isso é interessante, né? Interessante, sim. Interessante. Então foi uma coisa que a congregação pegou também, que foi muito bom, porque ninguém parece melhor do que ninguém. Fica tudo Ou seja, ali houve uma distinção assim, de que, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Isso é bacana. Exatamente. Mas nós também, que estudamos a Bíblia, entendemos que véu não é símbolo de salvação. salvífico. Entendeu? O Jesus Cristo nunca falou de véu. Não, vamos falar mais um pouquinho, já vamos finalizar aqui. O irmão parece estar meio ocupado. Vamos falar sobre os 2 mandamentos rapidinho para nós finalizar.
Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Vamos começar com o Valt aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, Valt. O que você imagina? Eu imagino assim, se nós amarmos a Deus de todas as coisas, Deus ele é lindo, Deus ele é poderoso, né? Porque muitas pessoas acham que ele aboliu os 10 mandamentos, mas na verdade continuou, mas só que ele só deu uma resumida, né? Porque se você amar Deus sobre todas as coisas, você não vai falar mal do próximo, você não vai querer matar, você não vai querer roubar, você não vai cobiçar a mulher do próximo. Por quê? Porque você ama a Deus de todas as coisas. Então, nós estamos nessa terra, nós pecamos, por quê? Porque a gente veio da geração de pecado, né? De Adão e Eva. Então, nós temos esse instinto do pecado, né? Mas a Bíblia fala que há pecado que é para morte e há pecado que não é para morte. Então, assim, se você amar Deus sobre todas as coisas, mesmo assim, você pecar, meu irmão, você tem um advogado, mas esse advogado só vai advogar por você se você aceitar ele na tua vida. Porque se você não aceitar ele na tua vida, você vai errar, mas quem vai tá te ajudando ali, te defendendo? Ninguém vai te defender. Jesus não vai te defender, mas se você está no erro ali, você se arrepende ali e você aceitou a Cristo, então ele está te justificando, ele está ali advogando por você ali para te abençoar, se você amar ele de todas as suas coisas, de todo o seu coração. Glória a Deus. Vamos ver o que o nosso querido irmão vai falar sobre amar a Deus sobre todas as coisas. A live já está terminando também. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que você suposto coloca algum assunto aqui? Amar a Deus acima de todas as coisas eu não deixar nada, né? Entrar em pauta que me impeça de fazer a vontade de Deus, no meu pensamento, no meu entender. Surge para mim a oportunidade de pecar, de errar, que as propostas vêm. Então, não, mas eu amo Deus acima dessa proposta, entendeu? Deus é em primeiro lugar. Então, eu amo a Deus acima de todas as coisas. A partir do momento que eu rejeito, eu nego o tempo todo aquilo que vai me trazer a prática do pecado. Então, para mim, o meu entendimento é esse aí. Coisa linda. Eu vou dar a minha explicação sobre amar a Deus sobre todas as coisas, né? Tem muitos irmãos aí comentando bastante coisa, né? Depois a gente lê alguma coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas aconteceu com Abraão. Eu sempre prego isso daí e vou pregar aqui para vocês na live também. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da casa de Tera, seu pai, e de Naor, seu avô, e agora vai para uma terra que eu vou preparar para você. Aí ele pegou na mão assim, ó, da meia-irmã dele, que era Saraí, né, e ele era Abrão, e assim foram para uma terra longínqua. E naquela região Deus falou: vou te abençoar, areia da praia e as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos e nada dessa descendência aparecer. Aí Abraão fala: alguma coisa está errado, né? Olha para Sara, Sara não tem filho, ele também não tem filho com ela. O que acontece? Aí tá aquela... Eu não vou nem entrar nos ismaelitas, que são os árabes, muçulmanos, xiitas e etc., que veio da linha de Ismael, que é filho de Agar com Abraão. Não vou entrar nisso porque não vai dar tempo. Então vamos falar só da linha israelita, judaica, judaísmo ortodoxo, que é Isaac, filho da promessa. Dá 100 anos no relógio de Abraão. 100 anos, a Sara engravida. Engravidou, nasceu o menino Isaac, e agora ele já está rapazinho. Aí uma noite Deus fala para Abraão: Abraão, levanta, acorda. Aí ele acorda, vai lá sacrificar, fazer um sacrifício para mim. Tudo bem, mas o sacrifício que eu quero é o seu filho. Agora doeu. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, ele esperou 100 anos para ter um filho, o filho da promessa, e agora o menino tá rapazinho já. Se ele fala para Sara, Sara mete a faca nele, mete não? Isso. Mete a faca nele, né? Com certeza. Fala: não, pelo amor de Deus, meu filho não, Deus não pediu meu filho para você, de maneira nenhuma. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele pega o menino e fala com fé, para 2 servos que estão indo: ó, nós iremos, mas nós voltaremos. E o irmão tocou num assunto muito bom aqui, que ele falou assim: Deus proverá para si o cordeiro. Era o cordeiro para ele, para o menino, para o rapazinho. Aí ele chega... Ele foi inteligente. O menino fala para ele: pai, tá aqui a cutelo, a lenha, o machado, tá tudo aqui, tudo certinho, e agora cadê o cordeiro? Ele falou: Deus vai preparar para você.
o cordeiro. Deus prepara para si o cordeiro. Para si o cordeiro, porque então, você não ele se entristeceu, né? Ele ficou... eu acho que é eu mesmo, o cordeiro. Ele entendeu que era ele. Entendeu que era ele. Chegou lá em cima, ele levanta a mão com o cutelo para matar o próprio filho, para mostrar que ele ama mais Deus do que o próprio filho, que esperou 100 anos, e agora o menino tá um rapazinho, jogando peão e bolinha de gude com ele, né? Imagina? Já existia já? Não existia não, mas é um jeito de que nós vamos saber agora. Aí o que acontece? Ele levanta a mão e Deus fala: Abraão, mostraste que me ama mais do que ama o teu próprio filho. Então isso é amar a Deus. É um teste. Pensa o seu filho agora. Qual é o nome dessa rodovia aqui? A Anchieta? Anchieta, Imigrantes. Pega o seu filho, coloca na frente da rodovia, aperta o acelerador 100 por hora e fala: isso daqui eu vou mostrar que eu amo mais a Deus do que o meu próprio filho, e passa por cima dele para matar ele. Você não vai fazer esse sacrifício, não tem como. Eu não faria isso. Você também não. Então isso prova o ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, ele ama sobre o emprego, sobre o salário, sobre o patrão, sobre a esposa, sobre o filho. Aquele que não deixa pai, mãe, filho, mulher e marido por causa de mim, não é digno de mim. De mim. Não é digno de mim. Então é isso, amar a Deus. Você está com muita pressa aí? Tem mais amar o próximo. É? Quer ir lá e voltar aqui? Não dá. Não? Amar o próximo como a ti mesmo, para finalizar, porque o irmão já está com a hora avançada. Amar o próximo como a ti mesmo. Como que você fala aqui para amar o próximo como a ti mesmo? O que é isso na tua mente? Então, muitas vezes, assim, eu vou resumir, tá? Um exemplo, vai. Uma pessoa me chateou, né? Até dentro do meu ministério, ou do meu trabalho, o que seja, né? A pessoa me chateou. Só que o que eu posso fazer? Eu tenho que tirar aquela mágoa, né, do coração. Tenho que tirar aquela mágoa, né, do coração e liberar perdão. Liberar perdão. Por quê? Porque vai fazer um bem para nós mesmos. Porque se eu não liberar perdão, né, o mal não vai para a pessoa, vai para mim. Porque aquilo e você tá prendendo também a pessoa, né? Então, quando você libera, você tira aquele peso de você, né? Que pode causar outras coisas, porque a Bíblia fala que o pecado ele traz consequência, né? E você guardar mágoa no coração é um pecado. Tudo aquilo que é um atraso de vida é um pecado. Então, isso pode trazer algo mais para você, uma consequência, né? Então, libera o perdão, né? Porque assim você vai estar amando ao próximo. Mas não quer dizer que você vai amar ao próximo, que você também tem que ficar grudado ali com ele, né? Se possível, ter paz com todos, mas não andar com todos. Né? Isso, não andar com todos, porque muitas vezes, certas situações, você tem que andar com pessoas que vai trilhar você para um caminho certo. E muitas vezes você tá amando aquela pessoa que é seu inimigo, né? Você tá amando ela, mas muitas vezes ela não tá te amando. E você está próximo dela. Então você pode ser empurrado num buraco, né? Então você deve amar, orar por aquela pessoa, né? Sempre lembrando daquela vida, da alma dela, para Deus ter misericórdia. Amar, né? Sobre todas as coisas. Mesmo se chateou, mas você sempre orar por ela, abençoar ela, né? Mas isso não quer dizer que você tem que também estar grudado com ela. É simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Nós vamos finalizar com o irmão dando essa resposta. Você toca um versinho só de um hino seu e nós vamos finalizar a live. Vamos lá? O que é amar o seu próximo como a ti mesmo, na sua versão, no seu pensamento? É simples, é só fazer pela pessoa o que você gostaria que fizesse por você. É simples assim. O nome disso é empatia. Empatia, que se todas as pessoas tivessem empatia, eu acho que o mundo seria diferente. Exatamente. Por exemplo, vamos dar um exemplo básico. Aqui no meu local de trabalho. Vamos aqui, não porque o meu colega de trabalho não faz aquela determinada coisa, que eu vou deixar de fazer porque ele não fez. Pelo contrário, é aí que eu vou continuar fazendo. Não para me mostrar de que eu faço, ou para mostrar que eu sou melhor do que ele. Não. Mas eu faço porque um dia, mesmo aquela pessoa ali no meu ambiente de trabalho, não fazendo por mim o que eu faço por ela, mas um dia alguém vai fazer por mim, porque é a lei da semeadura, não tem jeito. Então um dia, quando eu tiver assim a oportunidade de ter o meu próprio comércio, o próprio Deus vai se encarregar de colocar as pessoas certas no meu caminho para poder ali estar comigo, que um dia eu fiz por aqueles e eu vou um dia receber em retribuição aquilo que eu fazia para as pessoas. Não que nós devemos fazer esperando isso, não.
Porque o Senhor Jesus falou, né? Aquele dá com a mão direita, entendeu? E a tua mão esquerda não pode saber. Mas mais bem-aventurado aqui que dá do que recebe. Então, quando você tem essa consciência de que tudo que você faz é para o Senhor Jesus e é para Deus, então é natural que as coisas acontecem. Então, glória a Deus por essa resposta. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Deus abençoe. Agradecer os 2 irmãos que estão junto de nós aqui. Agradecer você, primo William, por ter cedido o recinto. Muito obrigado de coração. Se Deus quiser. De verdade, Deus abençoe. Muito obrigado você. Beijo no seu coração, coração da sua família, tá bom? Vamos finalizar com o hino com o nosso irmão Walter e vamos fechar a live aqui. Você se inscreva no canal, deixa o joinha, coloca os seus comentários depois. Eu vou ler todos, vou responder. Beijo, Deus abençoe. Sabe, Jesus, me faltam palavras, não sei explicar. Ondas passaram sobre mim, meio do mar, eu orei, por favor, meu Deus, acalma o mar, eu quero passar, quero te louvar. Quando pego o violão, palavras nascem do coração. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu pedi, e o Senhor me disse assim: estou aqui pra te ouvir. Pode pedir, filho meu, o que queres que eu te faça? Eu quero ser curado, não aguento mais viver assim. Preciso de ti,